Então, meus queridos, agora é Química 4D, aula 14, uma aula importante que fala de cinética química, introdução à velocidade média, mas essas aulas agora da Química D vão evoluir para o equilíbrio químico. Então, é muito importante que a gente comece a se familiarizar bastante com esse assunto de velocidade, tá? E se a gente pegar a velocidade média de uma reação, a gente pode analisar aqui numa reação bem simples. Olha só, eu tenho uma reação em que o reagente A se transforma no produto B. Se a gente pegar um tempo zero dessa reação, o meu A é 100%, a quantidade dele é máxima. E conforme a reação vai acontecendo, o A vai se transformando em B. Então, olha só, se eu analisar o reagente A, tá vendo? Ó, no tempo zero, ó, quantidade em função do tempo, no tempo zero a quantidade de A é máxima. E conforme a reação vai acontecendo, o A vai se transformando em B até que ele acaba. Porém, ao analisar o que acontece com o produto B, ó, no tempo zero não existe B ainda, então a quantidade dele é zero. Mas conforme o tempo em segundos, no caso aqui, vai passando, ó, a quantidade de B vai aumentando até que todo ele é produzido. Então a gente tem, ó, reagentes se transformando em produto. A quantidade de reagentes diminuindo conforme o tempo vai passando, a quantidade de produtos aumentando conforme o tempo vai passando. A velocidade média de uma reação, na verdade, é a velocidade, né, de consumo dos reagentes ou a velocidade de formação dos produtos em função de um tempo, né? E essa velocidade de consumo, na verdade, ó, é a variação na quantidade de reagentes ou de produtos em relação à variação do tempo. Essa variação de quantidade pode ser variação de massa, pode ser variação de volume, pode ser variação no número de mols, pode ser variação na concentração molar, mas sempre em função de uma variação de tempo. Tudo bem? Tranquilo isso, né, gente? É bem facinho. Então, aqui, ó, velocidade de consumo de reagentes e velocidade de formação de produtos. Vamos considerar uma reação aqui um pouquinho mais complexa do que essa aqui tá bem facinho, né? A gente tem 2 mols de A que reagem produzindo 4 mols de B e 1 mol de C. Então, no tempo zero, eu não tenho produto nenhum, eu tenho só A, e a quantidade de A é a máxima, é a total. Conforme o tempo vai passando, a concentração de A vai diminuindo, a concentração de B vai aumentando e a de C também. Mas olha só que interessante, o tempo está passando para todos eles, certo? E para cada 2 mols de A que são consumidos, 4 mols de B são formados. Então você concorda que quando consumir todo esse A, que são 2 mols, eu vou ter produzido 4 mols de B? Então a velocidade de produção de B é 2 vezes maior que a velocidade de consumo de A, né? Agora, quando 2 mols de A forem consumidos, eu vou ter 1 mol de C produzido só. Então, enquanto consumiam 2, produzi 1. Logo, a velocidade de C é a metade da velocidade de A. Concordam? Quando eu produzir só B e C, eu posso dizer que a velocidade de produção de B foi 4 vezes maior que a velocidade de produção de C, porque esses coeficientes estequiométricos aqui, ó, vão determinar essa proporção de velocidade. Então, ó, aqui está escrito aqui, nessa reação, para cada 2 mols do reagente A consumidos, são formados 4 mols do produto B e 1 mol do produto C. Então, se eu descubro a velocidade de consumo de A, eu descubro a velocidade de produção de B e a velocidade de produção de C. E para eu descobrir essa velocidade, o que eu vou calcular? Eu vou calcular por essa tabela, ó, a variação da concentração de A em mol por litro dividido pela variação de um tempo em minuto. Lembrando que esse tempo pode ser em segundos, pode ser em horas, essa quantidade de A pode ser por concentração, pode ser por massa, pode ser por volume, tudo bem? Mas olha só, no tempo zero eu tinha 1 mol, no tempo 10 eu tinha 0,8 mol. No tempo 20, eu tinha aqui ó, 0,667. A concentração de A está diminuindo. Como a variação dessa concentração é a concentração final menos a inicial, você concorda que vai dar um valor negativo? Ó, se eu pegar entre o tempo 0 e 10, a final, 0,8, menos a inicial, que é 1, vai dar 0,2 negativo. E não posso ter uma velocidade negativa. Então, ou eu coloco um sinal de menos aqui na frente, ou eu coloco em módulo, que é bem mais tranquilo, né? Colocando em módulo, eu tiro dali de dentro um valor positivo. Então, vamos calcular a velocidade
desse consumo de A num determinado tempo, numa variação de tempo, para poder descobrir, então, a velocidade de formação de B e de C. E isso está sugerido na tua apostila, ó. A velocidade média do consumo do reagente A no intervalo de tempo 0 a 10. Vamos voltar aqui, ó. No tempo 0 a 10, está aqui, ó, 10 minutos. A concentração de A foi de 1, começou com 1 inicial e terminou em 0,8, a final. Guarda isso. Inicial 1, final 0,8. Então, se a gente voltar para lá, ó, a velocidade média de A é a variação na concentração. Concentração final menos a inicial. A final foi 0,8, menos a inicial, que é 1, dá 0,2 negativo, mas está em módulo. 0,2 dividido pela variação de tempo. Tempo final 10 menos o inicial, que foi 0. Então, vai dar 0,2 dividido por 10, que é 0,02 mols por litro, concentração, por segundo, porque o tempo está em segundo. Vamos voltar lá, ó. Tempo... Ah, não, tempo foi dado em minutos, né? Então, aqui, a gente deveria ter colocado mol por litro por minuto, tá bom? Como eu peguei da apostila de vocês, né? Então, teve uma falha aqui. Esse tempo aqui, gente, né? A gente deveria ter colocado aqui em segundos ou esse tempo aqui em minutos. Mas como foi da apostila, então você faz essa correção na sua apostila depois, tá bom? Daí, olha aqui, ó. Se eu descobrir que essa velocidade é de 0,02 mols por litro por segundo, então, né, se pela estequiometria da reação, para cada 2 mols de A, eu produzo 4 de B, então a velocidade de produção é o dobro da velocidade de consumo. Se aqui foi 0,02, aqui é 0,04 mols por litro por segundo, ou por minuto, como está lá na tabela lá atrás. Tudo bem? E aqui, gente, ó, a produção de C vai seguir essa estequiometria de 4 para 1. Se a velocidade de B de produção é 0,04, né? Então aqui, ó, a de C é 0,01. Por quê? Porque é 4 vezes menor. Se eu comparar com A, é a metade, ó. Para cada 2 mols de A, 1 mol de C. Tudo bem? Essa aula é basicamente para o cálculo de velocidade média. E a velocidade média é a variação da quantidade do reagente ou a variação na quantidade de produtos, né, dividido pela variação de tempo. Só, de novo, ressaltando que essa tabela aqui foi dado um tempo em minutos, tá? E aqui, nessa resolução de exercícios, a gente acabou fazendo o tempo em segundos. Ou você muda lá na tabela para segundo, ou você muda aqui para minuto. Daí fica tudo certinho, tudo bem? Vamos aplicar essa teoria num exercício? Então, vamos lá. O dióxido de nitrogênio, NO2, gás de coloração castanha, dimeriza-se formando o tetróxido de nitrogênio, gás incolor, de acordo com a reação representada pela seguinte equação. Então, tá aqui, ó, o dióxido de nitrogênio, ele dimeriza-se em N2O4. Monitorando o andamento dessa reação por meio da medida da concentração da NO2 em função do tempo, obtiveram-se os resultados a seguir. Olha só, a variação na quantidade está em mol por litro, tá? A variação na quantidade, ó, a quantidade foi caindo conforme o tempo foi passando. Esse tempo aqui está em segundos, tá vendo? Esse tempo aqui está em minutos, então aqui a gente vai ter que fazer a conversão. Lá atrás não foi feito, né? Esse detalhe que a gente tinha que ver. Então, olha só, a velocidade de consumo do NO2 em mol por litro por minuto, cuidado que a tabela está dando em segundos, nos primeiros minutos é. Então, olha só, gente, nos primeiros minutos, tá aqui o tempo, 0, 60 segundos é o primeiro minuto, segundo e terceiro minuto. Ele pede nos primeiros 2 minutos. Então, tá aqui, ó, de 0 a 120. Tudo bem? De 0 a 120. Como é que a gente calcula isso? Ó, a variação na concentração do NO2 dividido pela variação do tempo. Nos primeiros 2 minutos, chega aqui até em 120 segundos, certo? Então, ó, começou com 5, terminou com 0,2. Então, é a final 0,2 menos a inicial, 0,5, dividido por 120 segundos, que dá 2 minutos. 0,2 menos 0,5 em módulo, né? Vai sair como 0,3 dividido por 2, 0,015 mol por litro por minuto. Mas aqui foi feito certinho, foi feita uma conversão de segundos para minutos, tudo bem? Porque a gente sabe que um minuto tem 60 segundos, né? Daí aqui tem outra, ó, gente. A tabela abaixo representa a variação de concentração do reagente hipotético A, que participa de uma reação química em função do tempo de reação. Então, tá lá, um reagente hipotético A, que vai diminuindo a sua concentração
conforme esse tempo em horas vai passando. Como o tempo está em hora e a gente quer as respostas em hora, não precisa fazer conversão nenhuma aqui, né? A velocidade média expressa em termos de consumo de reagente A após 15 horas. Então, de 0 a 15 horas. Como é que a gente calcula isso? Variação na concentração molar dividido pela variação do tempo, nesse intervalo de 15 horas. Então, ó, variação da concentração de A. Começou com 40, terminou com 10. Final 10 menos inicial 40. 10 menos 40 sai em módulo como 30, né? E o tempo, né? Final 15 menos o inicial, que é 0, dá as 15 horas. Tudo bem? 30 dividido por 15, 2 mols por litro por hora. Letra E de escola. Tranquilo, né, gente? Essa aula é bem tranquilinha, né? Daí aqui a gente tem uma 17, essa aqui é um pouco mais trabalhosa, mas não é difícil não, tá? Só tem que se cuidar para não se perder no enunciado. Admita que uma planta aquática exposta ao CO2 e luz solar fixa o dióxido de carbono pelo processo de fotossíntese, armazenando-a na forma polimérica, de acordo com a equação simplificada. Então, ó, CO2 mais água mais luz forma, né, esse composto orgânico, né, que ele chama aqui, ó, de armazenando na forma polimérica de acordo com a equação simplificada. Forma o CH2ON mais O2, tá? Sabe-se que 0,30 gramas da planta aquática absorve pela fotossíntese 1 vezes 10 a menos 2 mols por litro de CO2 por hora, retendo os átomos de carbono sob forma de CH2ON, a polimerização, né? Considere que a velocidade da reação da fotossíntese é constante. Em quanto tempo a planta aquática terá sua massa triplicada? Bom, se a massa é de 0,30 gramas, ela vai triplicar quando chegar em 0,90. Então, quanto de massa tem que aumentar? Tem que aumentar 0,60. Tudo bem? 0,60. Se eu pegar 1 mol de CO2, ele aumenta essa massa em quanto? Para eu saber em quanto que ele aumenta essa massa, eu tenho que pegar a massa do carbono, que é 12, mais a massa de 2 hidrogênios, que dá 2, e mais de um oxigênio, que é 16. Então, 16 mais 2 dá 18, mais 12 dá 30. Então, 1 mol de carbono aumenta a massa em 30 gramas. E para aumentar em 0,6, que somado com 0,3 dá o 0,9. Vai dar X mols de carbono, de CO2. Então, vamos colocar isso aqui resolvido? Ó, a massa do CH2ON é de 30 gramas por mol. Tudo bem? Então, ó, 1 mol de CO2 dá 1 mol desse composto. Logo, 1 mol de CO2 dá 30 gramas desse composto. 1 mol de CO2, 30 gramas. Só que, para eu produzir 60 gramas desse composto, por que 60 não é o triplo? É, o triplo de 0,30 é 0,9, não é verdade? Mas para 0,30 chegar em 0,9, que é o triplo, só precisa de 0,6. Então, 1 mol dá para 30 gramas, 0,60 gramas dá para X mols. Se você multiplicar isso aqui cruzado, vai dar quanto? Vai dar 0,02 mols de CO2, ou, né, ou 2 vezes 10 na menos 2. Tudo bem? 2 vezes 10 na menos 2. Tem que chegar nisso aqui. Então, vamos lá. Ele diz, ó, considere que a velocidade de reação da fotossíntese é constante, né? Mas aqui, ó, sabe-se que 30 gramas da planta aquática absorve pela fotossíntese, aqui, ó, 1 vezes 10 na menos 2 mol por litro de CO2 por hora. Então, tá aqui, ó, 1 vezes 10 na menos 2 mols por litro de CO2 por hora. Então, qual que é a variação para eu chegar no 2 vezes 10 na menos 2 mols por litro? Né? Então, aqui é uma regra de 3 que nem precisa. Se 1 vezes 10 a menos 2 dobrou para 2 vezes 10 a menos 2, 2 vezes 10 a menos 2, então 1 hora, 2 horas. Né? Então, letra B de bola. Professor, de onde que veio esse 0,02 mol de CO2? O mol está para 30 gramas. Então, 0,60 gramas está 0,02 mols, que é 2 vezes 10 a menos 2. É isso que eu tenho que conseguir. É esse valor por hora, então é 2 vezes 10 a menos 2 para 2 horas. Tudo bem? Essa foi a mais complicadinha, eu acho, da folha, por isso que eu coloquei ela. Dá uma analisada, qualquer dúvida, me chama. É muito importante que você resolva todos os exercícios da tua apostila. Tá? Um abraço, tchau, tchau.